Uma idosa é abandonada no asilo pelos filhos contra a sua vontade. Ela que sempre deu amor e cuidado para eles, hoje come o pão que o diabo amassou. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. Dona Iracema Azevedo contemplava a cidade de Porto Alegre através da janela de sua casa, no bairro Bonfim, enquanto a tarde de outono tingia o céu com tons alaranjados sobre o Guaíba. Seus olhos cansados percorriam as águas do lago, lembrando-se das tardes em que caminhava de mãos dadas com Germano, seu marido, pelo Parque Marinha do Brasil. 50 anos de memórias condensados em cada canto daquela casa senhorial, testemunha silenciosa de uma vida que agora parecia tão distante. O aroma do chimarrão recém-preparado preenchia a sala decorada com estantes repletas de livros, a maioria deles escritos por Germano, que havia sido um dos escritores mais respeitados do Rio Grande do Sul. Seus romances sobre a cultura gaúcha eram referência nas universidades, e sua coluna semanal no jornal Zero Hora tinha sido leitura obrigatória por décadas. Iracema ajeitou o xale sobre os ombros, sentindo o peso dos seus 80 anos. Fazia 3 meses que Germano havia partido durante o sono, e desde então a solidão tinha se tornado sua única companheira constante. Seus filhos, Rafael e Beatriz, moravam em cidades diferentes. Ele em São Paulo, comandando uma editora, e ela em Florianópolis, dedicada à sua clínica de psicologia. As visitas, que já eram raras, tornaram-se ainda mais escassas após o falecimento do pai. A senhora se levantou vagarosamente de sua poltrona preferida, aquela que ficava estrategicamente posicionada para observar o pôr do sol, e caminhou até o escritório que havia sido de Germano. O cômodo permanecia exatamente como ele havia deixado. A antiga máquina de escrever Olivetti sobre a escrivaninha de jacarandá, as páginas do último manuscrito inacabado cuidadosamente empilhadas e o cachimbo que nunca mais exalaria o aroma do fumo de palheiro que tanto caracterizava sua presença. Nas paredes, emoldurados com esmero, estavam os recortes das críticas mais importantes sobre suas obras, fotos com personalidades da literatura brasileira e o certificado do Prêmio Açorianos de Literatura que havia recebido por seu romance mais aclamado, Vento Sul. Iracema passou os dedos delicadamente sobre o vidro que protegia aquelas memórias, como se pudesse, através daquele gesto, tocar novamente os momentos de glória que haviam compartilhado. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Beatriz, sua filha. A conversa foi breve e prática, como vinham sendo todas as interações nos últimos tempos. Mãe, precisamos resolver a questão do inventário. Rafael e eu estamos preocupados com toda essa burocracia pendente. As palavras da filha soaram frias, desprovidas da ternura que um dia havia existido entre elas. Após desligar, Iracema voltou à sua poltrona, sentindo um peso ainda maior sobre seus ombros. Não era a primeira vez que os filhos mencionavam a questão da herança. Desde o falecimento de Germano, esse tinha se tornado o principal, se não o único, assunto de interesse deles. As ligações, quando aconteciam, invariavelmente derivavam para questões financeiras, escrituras de imóveis e contas bancárias. A noite começava a cair sobre Porto Alegre e as primeiras estrelas apareciam no céu. Iracema serviu-se de mais um chimarrão, observando as luzes da cidade que se acendiam gradualmente. Lembrou-se de como Germano costumava dizer que aquela vista o inspirava a escrever, que cada luz representava uma história diferente, esperando para ser contada. Na manhã seguinte, enquanto tomava seu café da manhã na copa ensolarada, Iracema sentiu uma tontura repentina. A xícara de porcelana escorregou de suas mãos trêmulas, espatifando-se no piso de mármore. Tentou se apoiar na mesa, mas suas pernas fraquejaram. A última coisa que viu antes de perder os sentidos foi o rosto preocupado de Marlene, sua governanta há mais de 30 anos, correndo em sua direção. Quando recobrou a consciência, estava em um leito do Hospital Moinhos de Vento. O quarto particular, com vista para o Parcão, estava silencioso, exceto pelo bip constante dos monitores cardíacos. Uma enfermeira jovem ajustava o soro, sorrindo gentilmente ao perceber que ela havia acordado.
A senhora teve uma queda na pressão arterial, mas já está tudo sob controle. Seus filhos foram notificados e estão a caminho. Iracema fechou os olhos, deixando escapar um suspiro cansado. Sabia que a notícia de sua internação traria seus filhos de volta a Porto Alegre, mas também sabia que não seria apenas a preocupação com sua saúde que os motivaria a fazer essa viagem. A vida tinha lhe ensinado lições valiosas sobre a natureza humana, e agora, em seu momento de fragilidade, estava prestes a aprender mais uma. O Hospital Moinhos de Vento mantinha seu ritmo constante de atividade enquanto a manhã avançava. Pela janela do quarto 507, Iracema observava o movimento no parcão, com suas árvores centenárias balançando suavemente com o minuano que soprava naquela manhã de inverno porto-alegrense. O som de vozes alteradas no corredor chamou sua atenção. Eram Rafael e Beatriz, que finalmente haviam chegado. Mas como ninguém nos avisou antes? Temos compromissos, agendas? A voz de Rafael soava irritada. Beatriz complementou no mesmo tom. E os documentos do inventário? Precisávamos resolver isso ainda esta semana. Iracema fechou os olhos, fingindo dormir, enquanto seus filhos entravam no quarto, abaixando significativamente o volume de suas vozes ao vê-la. Mãe! Beatriz chamou suavemente. Mas Iracema manteve os olhos fechados. Precisava de alguns momentos a mais antes de enfrentar aquela situação. Ouviu os sussurros dos filhos, discutindo sobre procurações, documentos e a necessidade de resolver a situação o quanto antes. Nenhuma palavra sobre seu estado de saúde ou bem-estar. Foi durante aquela tarde, quando seus filhos saíram para resolver algumas pendências no cartório, que Iracema conheceu Miguel, um garoto de 12 anos que passeava pelos corredores do hospital. Ele parou na porta de seu quarto, observando-a com curiosidade, enquanto ela tentava alcançar um copo d'água na mesa ao lado. "A senhora precisa de ajuda?" perguntou ele, já entrando no quarto e aproximando-se para entregar-lhe o copo. Seus olhos eram vivos e gentis, transmitindo uma maturidade que não combinava com sua idade. "Obrigada, querido", agradeceu Iracema, estudando o menino com interesse. "Você não deveria estar na escola?" Miguel sentou-se na poltrona ao lado do leito, como se fossem velhos conhecidos. "Hoje é sábado", explicou ele com um sorriso. "Venho todos os dias ver minha mãe. Ela está no quarto 512, no final do corredor." A naturalidade com que o menino se expressava tocou Iracema profundamente. Ele contou que sua mãe, Helena, trabalhava como garçonete no Café do Porto, no mercado público. 3 semanas antes, ela havia sido atropelada por um ônibus na Avenida Ipiranga quando voltava do trabalho. Desde então, estava em coma, necessitando de uma cirurgia complexa que o plano de saúde se recusava a cobrir. "Mas ela vai melhorar", afirmou Miguel com uma convicção comovente. "Todo dia leio histórias para ela. A enfermeira Luísa diz que pessoas em coma podem ouvir, então leio os livros que ela sempre lia para mim antes de dormir." Enquanto conversavam, Iracema descobriu que Miguel morava temporariamente com sua tia Carmen, no bairro Cidade Baixa, mas passava praticamente todo o seu tempo livre no hospital. Seu pai havia partido quando ele ainda era bebê, e Helena o havia criado sozinha, trabalhando em 2 empregos para garantir que não lhe faltasse nada. "A senhora escreve?" perguntou Miguel, notando os livros sobre a mesa de cabeceira. Iracema sorriu, explicando que os livros eram de seu marido, Germano Azevedo. Os olhos do menino brilharam em reconhecimento. "Minha mãe tem vários livros dele. Ela sempre dizia que as histórias dele faziam ela se sentir menos sozinha depois de um dia cansativo de trabalho." Miguel fez uma pausa, seu rosto assumindo uma expressão mais séria. "Será que a senhora poderia me emprestar um deles para eu ler para ela?" A simplicidade do pedido e a pureza do amor daquele menino por sua mãe contrastavam drasticamente com a atitude interesseira que Iracema vinha experimentando de seus próprios filhos. Enquanto Rafael e Beatriz discutiam sobre divisão de bens e avaliações imobiliárias, ali estava um garoto que dedicava cada momento livre para estar ao lado de sua mãe, sem pedir nada em troca, além da esperança de sua recuperação. "Claro que posso, querido", respondeu Iracema, pegando um exemplar de Vento Sul da mesa. Este era o favorito do Germano. "Tenho certeza que sua mãe vai gostar de ouvi-lo."
Naquele momento, Beatriz retornou ao quarto, interrompendo a conversa. Seu olhar de desaprovação ao ver Miguel foi imediato. Mãe, quem é esta criança? Você não deveria estar conversando com estranhos no seu estado. Miguel se levantou educadamente, agradecendo pelo livro e se despedindo com uma maturidade que fez Iracema sorrir. Enquanto o observava sair do quarto, algo começou a se formar em sua mente. Uma ideia que mudaria não apenas sua vida, mas também a de Miguel e Helena. A noite caiu sobre Porto Alegre. E enquanto seus filhos discutiam em voz baixa sobre questões financeiras no corredor, Iracema tomou uma decisão que transformaria o destino de todos os envolvidos. O amor verdadeiro e despretensioso de Miguel por sua mãe havia despertado nela uma clareza que há muito não sentia. Era hora de reescrever não apenas seu testamento, mas também o final de sua própria história. A semana no Hospital Moinhos de Vento seguia seu curso, e o quarto 507 havia se transformado em uma extensão do escritório de advocacia que cuidava do inventário de Germano. Rafael e Beatriz revezavam-se em ligações intermináveis com advogados, enquanto pilhas de documentos se acumulavam sobre a mesa de refeições de Iracema. O cheiro de café do carrinho do hospital misturava-se com o aroma de papéis velhos e testamentos empoeirados. Mãe, encontramos algumas inconsistências nas escrituras do apartamento em Torres, Rafael comentou, seus olhos fixos na tela do notebook. Precisamos da sua assinatura em alguns documentos para resolver isso. Beatriz, folheando uma pasta repleta de extratos bancários, acrescentou. E também precisamos discutir sobre aquele terreno no Menino Deus. O corretor já fez 3 avaliações diferentes. Iracema observava seus filhos com um misto de tristeza e decepção. Lembrava-se de quando Rafael, ainda pequeno, sentava-se no colo do pai para ouvir histórias na varanda de casa, enquanto o pôr do sol tingia o Guaíba de dourado. Beatriz, por sua vez, costumava acompanhar Germano em suas caminhadas matinais pela redenção, conversando sobre os sonhos que tinha para o futuro. Como aquelas crianças cheias de amor e esperança haviam se transformado em adultos tão obcecados por bens materiais. Durante uma dessas tardes repletas de discussões sobre patrimônio, Miguel apareceu novamente no quarto. Desta vez, trazia consigo o exemplar de Vento Sul que Iracema havia lhe emprestado. Dona Iracema, a senhora precisa ouvir isso, exclamou ele, ignorando os olhares reprovadores de Rafael e Beatriz. Ontem, enquanto eu lia este capítulo para minha mãe, o monitor cardíaco dela começou a fazer um barulho diferente. A enfermeira disse que foi uma pequena alteração nos batimentos. Ela está reagindo. A alegria genuína do menino iluminou o ambiente carregado do quarto. Iracema sorriu, sentindo seu coração aquecer com aquela demonstração de amor puro. Que notícia maravilhosa, Miguel. Quer me contar qual parte do livro você estava lendo? Antes que Miguel pudesse responder, Beatriz interveio. Mãe, precisamos resolver estas questões urgentes. Não temos tempo para... Mas Iracema a interrompeu com uma firmeza que surpreendeu a todos. Não, Beatriz. Agora quero ouvir o Miguel. Os papéis podem esperar. O menino, então, sentou-se na beira da cama e começou a ler um trecho do livro, onde o protagonista descrevia sua jornada pelo interior do Rio Grande do Sul. A voz jovem dava nova vida às palavras de Germano, e Iracema podia quase ver seu marido sorrindo, satisfeito por suas histórias ainda tocarem corações. Naquela noite, depois que todos haviam partido, Iracema pediu para falar com o Dr. Alberto, seu médico de confiança há décadas. Precisava saber mais sobre a situação de Helena, a mãe de Miguel. O médico, conhecido por sua discrição e profissionalismo, explicou que o caso era delicado, mas havia esperança. A cirurgia necessária era complexa e cara, algo em torno de R$300 mil, valor que o plano de saúde básico de Helena não cobria. Sozinha em seu quarto, observando as luzes noturnas de Porto Alegre pela janela, Iracema começou a fazer cálculos mentais. O apartamento em Torres, que Rafael tanto cobiçava, estava avaliado em quase R$1 milhão. O terreno no Menino Deus, objeto de interesse de Beatriz, valia ainda mais. A poupança que Germano mantinha para emergências continuava intocada. Pela primeira vez em muito tempo,
Iracema sentiu que tinha um propósito claro. Pegou seu celular e digitou uma mensagem para Dr. Vicente, o advogado que havia cuidado dos assuntos legais da família por mais de 3 décadas. Precisamos conversar sobre algumas mudanças no testamento. É urgente. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre o Guaíba, Iracema observava o movimento no parcão através da janela do hospital. Funcionários chegando para o trabalho, pessoas passeando com seus cachorros, a cidade despertando para mais um dia. Miguel havia deixado uma pequena nota junto ao livro. Dona Iracema, hoje vou ler o capítulo sobre a enchente de 1941. A enfermeira disse que mamãe moveu os dedos ontem. Obrigado por nos emprestar um pouco da magia do seu marido. Aquele bilhete simples confirmou o que seu coração já sabia. Às vezes, a família que escolhemos pode ser mais verdadeira do que aquela em que nascemos. E Iracema estava prestes a fazer uma escolha que mudaria muitas vidas. A chegada do doutor. Vicente ao hospital coincidiu com uma manhã particularmente agitada no Moinhos de Vento. O advogado, um senhor distinto com seus 70 anos bem vividos, carregava sua tradicional pasta de couro marrom, companheira de tantas reuniões importantes ao longo de sua carreira. Encontrou Iracema sentada em uma poltrona próxima à janela, mais determinada do que nunca. "Como está minha amiga?" perguntou ele, acomodando-se na cadeira ao lado. O quarto estava vazio. Rafael havia voltado a São Paulo para uma reunião inadiável, e Beatriz participava de um congresso em Florianópolis. "Melhor do que nunca, Vicente", respondeu Iracema, sua voz firme. "Finalmente sei exatamente o que preciso fazer." Durante as 2 horas seguintes, Iracema expôs seu plano ao advogado. Queria criar uma fundação em nome de Germano, dedicada a ajudar famílias que necessitassem de tratamentos médicos complexos. O primeiro caso seria o de Helena, mas muitos outros viriam depois. Para isso, destinaria parte significativa de seu patrimônio, incluindo o apartamento em Torres e o terreno no Menino Deus. "Seus filhos não vão aceitar isso facilmente, Iracema", ponderou o Dr. Vicente ajustando os óculos. "Você tem certeza?" A resposta veio sem hesitação. "Tenho mais certeza disso do que tive de qualquer outra coisa nos últimos anos, Vicente. Além disso, eles ainda receberão uma parte considerável da herança. Só quero garantir que o dinheiro também faça algum bem real no mundo." Enquanto discutiam os detalhes legais, Miguel apareceu na porta do quarto, carregando um novo livro de Germano. Desta vez, Horizontes do Sul, que havia pegado emprestado na biblioteca municipal. Seus olhos brilhavam com a empolgação de compartilhar as novidades sobre sua mãe. "Dona Iracema, a senhora não vai acreditar. Hoje de manhã, quando eu estava lendo para a mãe, ela apertou minha mão. O Dr. Alberto disse que são sinais muito positivos. A alegria do menino era contagiante, e até mesmo o sério Dr. Vicente não conseguiu conter um sorriso." Após Miguel sair, Dr. Vicente observou pensativo. "Agora entendo melhor sua decisão, Iracema. Este menino tem algo especial." Iracema concordou, lembrando-se de como seus próprios filhos eram diferentes quando pequenos, antes que a ambição e o materialismo os transformassem. Na semana seguinte, Dr. Alberto trouxe notícias animadoras sobre o estado de Helena. Os exames mostravam atividade cerebral crescente e, com a cirurgia adequada, as chances de recuperação eram significativas. O médico, no entanto, parecia constrangido ao mencionar o custo do procedimento. Foi nesse momento que Iracema revelou sua decisão. "Dr. Alberto, quero que providencie tudo o que for necessário para a cirurgia de Helena. Os custos serão cobertos pela Fundação Germano Azevedo." O médico, que conhecia a família há anos, pareceu surpreso, mas assentiu com respeito. A notícia da criação da fundação e seu primeiro projeto de auxílio chegou aos ouvidos de Rafael e Beatriz através de uma ligação exaltada de seu primo Eduardo, que trabalhava no cartório onde os documentos foram registrados. A reação foi imediata e explosiva. "Ela não pode fazer isso", vociferou Rafael ao telefone com sua irmã. "É o nosso dinheiro, nossa herança." Beatriz, por sua vez, já instruía seu advogado a buscar meios de contestar a decisão da mãe. "Ela claramente não está em condições mentais de tomar decisões dessa magnitude", argumentava. Enquanto a tempestade familiar se formava,
Iracema permanecia serena em seu quarto no hospital, ouvindo Miguel ler mais um capítulo de Horizontes do Sul. O menino, alheio às questões legais que se desenrolavam, compartilhava sua alegria a cada pequeno progresso de Helena. Um movimento de dedos, uma alteração nos batimentos cardíacos, uma lágrima que escorria quando ele lia trechos particularmente emocionantes. "Sabe, Miguel", disse Iracema, interrompendo gentilmente a leitura, "seu pai escreveu este livro quando descobriu que eu estava grávida de Rafael. Ele dizia que cada história era uma herança que deixaria para os filhos." Fez uma pausa, olhando pela janela para o céu do fim de tarde. "Mas acho que agora entendo que as verdadeiras heranças não são as que guardamos em cofres ou registramos em cartórios." O sol se punha sobre Porto Alegre, pintando o céu com tons de laranja e rosa. No quarto 512, Helena continuava sua luta silenciosa pela recuperação, enquanto no corredor do hospital, Dr. Vicente finalizava os últimos detalhes para o registro da Fundação Germano Azevedo. Uma nova história começava a ser escrita, não em papel, mas nos corações daqueles que compreendiam o verdadeiro significado da palavra família. O início da primavera em Porto Alegre normalmente trazia consigo o perfume das flores do jacarandá que embelezavam a redenção, mas naquela manhã específica, o ar no Hospital Moinhos de Vento estava carregado de tensão. Rafael e Beatriz haviam retornado à cidade, determinados a impedir que sua mãe levasse adiante os planos para a Fundação Germano Azevedo. A reunião familiar acontecia no escritório do Dr. Alberto, que havia cedido o espaço para maior privacidade. Iracema, já recuperada da indisposição inicial que a levara ao hospital, mantinha-se serena enquanto seus filhos expressavam sua indignação. Do lado de fora, o movimento constante de ambulâncias e o burburinho típico do Moinhos de Vento serviam como pano de fundo para o embate familiar. "Mãe, a senhora não pode fazer isso conosco", exclamou Beatriz, gesticulando nervosamente. "Papai trabalhou a vida inteira para construir esse patrimônio. Era para ser o futuro dos netos dele." Rafael, que andava de um lado para outro da sala, complementou: "É um absurdo destinar uma parte tão significativa da herança para completos estranhos." Iracema ajeitou-se na cadeira, seu olhar firme encontrando o dos filhos. "Vocês se lembram da última vez que visitaram seu pai antes dele partir? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele esperou por vocês durante semanas. Queria compartilhar os capítulos finais do último livro que estava escrevendo." "Mãe, nós tínhamos compromissos", justificou-se Rafael, sua voz perdendo um pouco da força. "A editora estava em um momento crucial", Beatriz interviu. "E meus pacientes, a clínica estava lotada." "Sim, sempre havia algo mais importante", continuou Iracema, sua voz carregando uma mistura de tristeza e determinação. "Sabem qual era o tema do último livro dele? Laços. Era sobre como as verdadeiras conexões entre as pessoas vão muito além do sangue." Naquele momento, uma suave batida na porta interrompeu a discussão. Era Miguel, que, como de costume, vinha visitar Iracema depois da escola. O menino, percebendo a tensão no ambiente, hesitou na entrada. "Desculpe, dona Iracema, posso voltar mais tarde?" "Não, Miguel, entre, querido." Iracema o chamou com um sorriso acolhedor. "Como está sua mãe hoje?" O rosto do garoto se iluminou. "A enfermeira disse que os últimos exames foram muito bons, e hoje ela moveu a cabeça quando eu estava lendo o capítulo sobre a festa da uva em Caxias do Sul." Rafael e Beatriz observavam a cena com uma mistura de incredulidade e ressentimento. A naturalidade com que sua mãe interagia com aquele menino, o carinho em sua voz, a maneira como seus olhos brilhavam ao ouvi-lo falar, tudo isso contrastava drasticamente com a frieza que agora marcava suas próprias interações familiares. "Isso é manipulação emocional", acusou Beatriz assim que Miguel saiu. "Este menino e sua mãe claramente estão se aproveitando da sua vulnerabilidade emocional após a partida do papai." Iracema se levantou lentamente, caminhando até a janela que dava vista para o parcão. "Vocês se lembram das tardes que passávamos ali? Seu pai adorava contar histórias enquanto observávamos os pássaros." Virou-se para encarar os filhos. "Ele sempre dizia que nossa maior riqueza eram os momentos que compartilhávamos. Em que momento vocês esqueceram isso?"
doutor. Vicente, que até então observava silenciosamente a discussão, interveio. Se me permitem, gostaria de esclarecer alguns pontos legais. Abriu sua pasta, retirando alguns documentos. A Fundação Germano Azevedo não comprometerá o conforto de ninguém. Iracema fez questão de garantir que vocês receberão uma herança substancial. A diferença é que parte do patrimônio agora terá um propósito maior. Mas são quase 2 milhões em imóveis, protestou Rafael. Sem contar os investimentos que serão destinados ao fundo da fundação. E quanto vale a vida de uma pessoa? Questionou Iracema suavemente. Quanto vale ver um filho dedicar cada minuto livre para estar ao lado da mãe, lendo as histórias que seu pai escreveu? Quanto vale o amor verdadeiro, sem interesses ou condições? O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som distante das ambulâncias e do trânsito da rua Ramiro Barcelos. No rosto de Rafael algo pareceu mudar. Uma sombra de reconhecimento, talvez até de vergonha. Beatriz, por sua vez, mantinha-se irredutível, mas suas mãos tremiam levemente enquanto segurava sua bolsa de grife. A fundação será estabelecida, declarou Iracema com finalidade. E espero que um dia vocês entendam que esta é minha forma de honrar tudo o que seu pai representava. Seu amor pela vida, pelas histórias e, principalmente, pela capacidade que elas têm de tocar e transformar pessoas. Enquanto a reunião se encerrava, Miguel passava pelo corredor a caminho do quarto de sua mãe, carregando mais um dos livros de Germano. Em suas mãos, as palavras do escritor continuavam vivas, tecendo novos laços e histórias que seu autor jamais poderia ter imaginado. O sol da tarde filtrava-se através das janelas do Hospital Moinhos de Vento, criando padrões dourados no piso do corredor que levava ao quarto 512. Iracema caminhava lentamente, apoiada em sua bengala, em direção ao quarto de Helena. Era a primeira vez que visitaria a mãe de Miguel, após semanas ouvindo histórias sobre sua evolução. No caminho, cruzou com a doutora Luciana, a neurologista responsável pelo caso, que sorriu ao vê-la. Dona Iracema, que bom encontrá-la. Estava justamente indo procurá-la para dar as boas notícias. Os últimos exames da Helena são muito promissores, e com a cirurgia marcada para a próxima semana, as perspectivas são excelentes. Ao entrar no quarto, Iracema encontrou Miguel sentado ao lado da mãe, como sempre com um livro de Germano em mãos. Helena estava deitada, seus longos cabelos negros espalhados sobre o travesseiro branco, e embora ainda estivesse em coma, havia algo diferente em sua expressão. Uma serenidade que contrastava com a agitação dos aparelhos ao seu redor. Dona Iracema, Miguel exclamou com alegria, a senhora veio conhecer minha mãe. O menino rapidamente ajeitou a poltrona ao lado da cama para que ela pudesse se sentar confortavelmente. Estava justamente lendo para ela o trecho sobre o pôr do sol no Guaíba. Enquanto observava Miguel retomar a leitura, Iracema notou os pequenos detalhes que tornavam aquele quarto diferente dos outros. Desenhos coloridos nas paredes, feitos por Miguel, um pequeno vaso com margaridas na mesa de cabeceira e várias fotos de Helena com o filho em diversos pontos de Porto Alegre, na frente do mercado público, no Parque da Redenção, na usina do gasômetro. Sua mãe é muito bonita, Miguel, comentou Iracema, observando uma das fotos em que Helena sorria amplamente, abraçada ao filho durante o que parecia ser uma festa junina no Colégio Anchieta, onde Miguel estudava com bolsa integral. Ela sempre diz que um sorriso sincero vale mais que qualquer tesouro, respondeu o menino orgulhoso. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Enquanto Miguel lia um trecho particularmente emocionante do livro, uma lágrima escorreu pelo rosto de Helena. O monitor cardíaco registrou uma pequena alteração nos batimentos e seus dedos se moveram levemente sobre o lençol. Viu só? Miguel exclamou empolgado. Ela sempre reage quando leio os livros do seu marido, especialmente as partes que falam sobre família e amor. Iracema sentiu seu coração apertar, lembrando-se de como Germano ficaria feliz em saber que suas palavras continuavam tocando vidas mesmo após sua partida. Do lado de fora do quarto, uma figura observava a cena discretamente. Era Rafael, que havia retornado ao hospital após a tensa reunião da manhã. Algo na interação entre sua mãe, Miguel e Helena
o havia afetado profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu lembrar das tardes de sua infância, quando seu pai o levava para pescar no Guaíba, contando histórias que mais tarde se transformariam em livros. Enquanto isso, na casa de Dona Carmen, tia de Miguel, Beatriz havia aparecido de surpresa. A princípio defensiva, a tia ouviu atentamente enquanto a filha de Iracema fazia perguntas sobre Miguel e Helena, tentando entender melhor a história daquela família que havia conquistado o coração de sua mãe. Helena sempre foi uma guerreira, explicou Dona Carmen, servindo um chimarrão. Criou Miguel sozinha, trabalhando em 2 empregos, sempre com um sorriso no rosto. Nunca a vi reclamar da vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Mostrou a Beatriz um álbum de fotos, onde Helena aparecia em diferentes momentos com Miguel. Em aniversários simples, mas repletos de alegria, em apresentações escolares, em passeios de domingo na Redenção. De volta ao hospital, Iracema havia pedido para ficar um momento a sós com Helena. Segurou sua mão e em voz baixa começou a falar. Sabe, Helena, seu filho me ensinou mais sobre amor familiar nessas últimas semanas do que aprendi em muitos anos. Ele me fez lembrar do que realmente importa. Naquele instante, os dedos de Helena apertaram levemente a mão de Iracema, como se respondessem ao seu comentário. Do lado de fora do quarto, Rafael observava a cena, suas próprias mãos segurando um exemplar antigo de Vento Sul, o primeiro livro de seu pai que havia lido sozinho, tantos anos atrás. O sol começava a se pôr sobre Porto Alegre, tingindo o céu com tons de rosa e laranja. No horizonte, as luzes da cidade começavam a se acender, uma a uma, como pequenos faróis guiando o caminho para casa. Em algum lugar entre as páginas dos livros de Germano e os corredores do Hospital Moinhos de Vento, uma nova história de amor e redenção estava sendo escrita, palavra por palavra, batimento por batimento. A manhã da cirurgia de Helena amanheceu com uma fina garoa típica do inverno porto-alegrense. No saguão do Hospital Moinhos de Vento, Miguel aguardava ansioso ao lado de Dona Carmen, enquanto a equipe médica preparava sua mãe para o procedimento. Para a surpresa de todos, Iracema estava lá, acompanhada não apenas por Dr. Vicente, mas também por Rafael. Miguel, querido, chamou Iracema, sentando-se ao lado do menino. Trouxe algo especial para você. De sua bolsa, retirou um livro antigo com capa de couro desgastada pelo tempo. Era o manuscrito original de Vento Sul, com anotações à mão de Germano nas margens. Seu avô costumava dizer que histórias têm o poder de curar almas. Hoje vamos precisar de toda a força delas. Rafael observava a cena em silêncio, recordando-se das inúmeras vezes que seu pai havia mencionado o poder transformador das palavras. Em suas mãos, segurava uma pasta com os primeiros documentos oficiais da Fundação Germano Azevedo. Após muita reflexão, havia decidido usar sua experiência no mercado editorial para ajudar a administrar a fundação. Doutora Luciana aproximou-se do grupo com seu jaleco impecável e um sorriso confiante. Está tudo pronto. A cirurgia deve durar aproximadamente 6 horas. Miguel, sua mãe, está em excelentes mãos. O menino assentiu, apertando o livro contra o peito, como se fosse um talismã. Enquanto a cirurgia acontecia, a vida no hospital seguia seu curso. Na cafeteria do térreo, Rafael surpreendeu a todos iniciando uma conversa com Miguel sobre os livros de seu pai. Sabia que ele escreveu Vento Sul quando descobriu que seria pai pela primeira vez? O menino ouvia fascinado as histórias sobre o processo criativo de Germano. No meio da tarde, uma figura inesperada surgiu no hospital. Beatriz. Carregava uma pequena mala de viagem e tinha os olhos vermelhos de quem havia chorado. Aproximou-se hesitante do grupo e, para espanto de todos, abraçou fortemente sua mãe. Me perdoa, mãe, sussurrou entre lágrimas. Passei a noite inteira relendo as cartas antigas do pai, aquelas que ele nos escrevia quando viajava para pesquisar seus livros. Em todas elas, ele falava sobre como o verdadeiro valor da vida está nas conexões que criamos, no amor que compartilhamos. Iracema abraçou a filha, sentindo seu coração se aquecer. Ao lado delas, Miguel folheava o manuscrito original, seus olhos brilhando ao descobrir pequenos desenhos que Germano havia feito nas margens. Esboços do Guaíba,
da usina do gasômetro, dos barcos que navegavam ao pôr do sol. As horas passavam lentamente. No céu, a garoa havia dado lugar a um sol tímido que se filtrava através das nuvens. Rafael aproveitou o momento para compartilhar seus planos para a fundação. Pensei em criar uma biblioteca itinerante, levando livros do pai para hospitais e escolas públicas. O que acha, mãe? Antes que Iracema pudesse responder, doutora Luciana retornou à sala de espera, ainda vestida com os trajes cirúrgicos. Todos prenderam a respiração, mas seu sorriso tranquilo trouxe alívio instantâneo. A cirurgia foi um sucesso. Helena respondeu muito bem ao procedimento. Miguel deixou escapar um soluço de alegria, abraçando primeiro Dona Carmen e depois, espontaneamente, Iracema. Rafael e Beatriz observavam a cena com um novo olhar, finalmente compreendendo o que sua mãe havia enxergado naquela família. "Posso vê-la?" perguntou Miguel ansioso. Doutora Luciana explicou que Helena seria mantida em observação na UTI por 48 horas, mas que tudo indicava uma excelente recuperação. Ela deve acordar nas próximas horas, e quando acordar tenho certeza que vai querer ouvir mais uma história. Naquela noite, quando a maioria dos visitantes já havia partido, Iracema permaneceu no hospital com Miguel. No pequeno jardim interno do Moinhos de Vento, sentados em um banco sob uma antiga árvore, avó e neto de coração compartilhavam mais uma história do manuscrito original de Vento Sul. "Vó Iracema", Miguel chamou suavemente, usando pela primeira vez o termo carinhoso que há tempos desejava expressar. "A senhora acha que quando a mãe acordar, ela vai gostar de conhecer todos os livros do seu Germano?" Iracema sorriu, seus olhos marejados de emoção. "Tenho certeza que sim, querido. E sabe de uma coisa? Acho que seu avô Germano já sabia que um dia suas histórias iriam unir pessoas, de uma forma que nem ele mesmo poderia imaginar." No quarto andar do hospital, na UTI, os monitores mostravam que os sinais vitais de Helena estavam cada vez mais fortes. Em sua mesa de cabeceira, o manuscrito de Vento Sul aguardava pacientemente o momento de compartilhar mais histórias, agora com uma família que havia se expandido de maneiras inesperadas e maravilhosas. As próximas 48 horas no Hospital Moinhos de Vento foram de expectativa e transformação. Rafael havia improvisado um pequeno escritório na cafeteria do hospital, de onde coordenava os primeiros passos da Fundação Germano Azevedo, ocasionalmente interrompendo seu trabalho para levar café e lanches para Miguel e Dona Carmen. Beatriz, por sua vez, surpreendeu a todos ao revelar que havia solicitado transferência de sua clínica em Florianópolis para Porto Alegre. "Aluguei um apartamento no Moinhos", contou ela durante o café da manhã com a família. Estava na hora de voltar para casa. No final da tarde do segundo dia, enquanto o sol se punha sobre o Guaíba pintando o céu em tons de ouro e rosa, Helena começou a dar os primeiros sinais de que estava despertando. Miguel, que havia adormecido na poltrona ao lado do leito com um manuscrito de Vento Sul no colo, foi acordado pela suave pressão dos dedos de sua mãe nos seus. "Mãe?", sussurrou ele, seus olhos arregalados de emoção. Helena piscou lentamente, sua visão ajustando-se à luz do quarto. Um pequeno sorriso formou-se em seus lábios quando seu olhar encontrou o do filho. Doutora Luciana, que estava fazendo sua ronda, apressou-se em fazer uma avaliação completa. "Impressionante", murmurou ela, verificando os reflexos e respostas de Helena. "A senhora está se recuperando muito bem, melhor do que esperávamos." Nas horas que se seguiram, o quarto 512 transformou-se no coração do hospital. Iracema, que havia sido alertada por Rafael sobre o despertar de Helena, chegou acompanhada de Dr. Vicente, que trazia consigo um buquê de flores colhidas do Jardim Botânico. "Então você é a famosa Dona Iracema", disse Helena com voz rouca, mas carregada de emoção. "Miguel me contou todas as histórias enquanto eu dormia. Eu podia ouvir cada palavra." As duas mulheres se entreolharam, compartilhando um momento de compreensão mútua que transcendia palavras. Helena estendeu sua mão, que Iracema segurou com carinho. "Obrigada", sussurrou Helena, "não apenas pela ajuda com a cirurgia, mas por cuidar do meu menino." "Mãe", interrompeu Miguel, mal contendo sua empolgação, "a senhora não vai acreditar, mas a Dona Iracema é a esposa do escritor Germano Azevedo."
Todos aqueles livros que eu lia para a senhora foram escritos pelo marido dela. Helena sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu sempre senti que havia algo especial naquelas histórias. Elas me mantiveram conectada ao mundo, mesmo quando tudo estava escuro. Rafael, que observava a cena da porta do quarto, percebeu que segurava em suas mãos o último manuscrito inacabado de seu pai, aquele que ele nunca havia encontrado tempo para ler. Aproximou-se do leito de Helena e, pigarreando para clarear a voz embargada pela emoção, perguntou: "Você gostaria de ouvir uma história nova? Esta ninguém ainda conhece." O quarto ficou em silêncio enquanto Rafael abria o manuscrito. Miguel ajeitou-se na beirada da cama de sua mãe, enquanto Beatriz entrava silenciosamente, posicionando-se ao lado de Iracema. Doutor. Vicente e Dona Carmen ocuparam as cadeiras próximas à janela, de onde se podia ver as primeiras estrelas surgindo no céu de Porto Alegre. "Laços", começou Rafael, sua voz ganhando força à medida que lia. "Existe uma magia particular nas conexões que formamos ao longo da vida. Algumas são dadas pelo destino, outras escolhemos, mas as mais especiais são aquelas que nos surpreendem, que aparecem quando menos esperamos e nos transformam de maneiras que jamais poderíamos imaginar." Enquanto as palavras de Germano preenchiam o quarto, Iracema observava a cena com o coração transbordando de alegria. Ali estavam seus filhos, não mais consumidos pela ganância, mas redescobrindo o verdadeiro significado de família. Ali estava Miguel, o neto que o destino lhe havia presenteado, e Helena, cuja força e amor maternal haviam inspirado uma transformação em todos eles. Do lado de fora do hospital, a cidade continuava sua dança noturna de luzes e sons. No parcão, as árvores balançavam suavemente com a brisa que vinha do Guaíba, como se também elas estivessem ouvindo mais uma história de amor e redenção, mais um capítulo na grande narrativa da vida que continuava a ser escrita, página após página, coração após coração. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas para todos. A casa de Iracema, no bairro Bonfim, antes silenciosa e mergulhada em lembranças, agora transbordava de vida e movimento. Helena e Miguel haviam se mudado para o anexo dos fundos, transformado por Rafael em um charmoso apartamento, com vista para o jardim onde Germano costumava escrever. Nas manhãs de domingo, o aroma do café recém-passado misturava-se com o cheiro dos pães caseiros que Helena aprendera a fazer durante sua recuperação. A mesa do café da manhã, antes solitária, agora mal comportava todos: Iracema, Helena, Miguel, Rafael, quando estava na cidade, Beatriz e, ocasionalmente, Dona Carmen e Doutor Vicente. "Vocês precisam provar esta receita de cuca", dizia Helena, servindo generosas fatias da iguaria típica gaúcha. "É da minha avó, das primeiras alemãs que chegaram em São Leopoldo." Miguel, sempre atento às histórias, não perdia a oportunidade de relacionar tudo aos livros de Germano. "Isso me lembra aquele capítulo de Horizontes do Sul sobre os imigrantes." A Fundação Germano Azevedo havia se tornado realidade, com sede própria em um casarão restaurado na Rua Gonçalo de Carvalho, conhecida como a rua mais bonita de Porto Alegre por seu túnel de Tipuanas. Rafael coordenava o projeto com dedicação surpreendente, transformando sua experiência no mercado editorial em algo muito maior do que simples números em planilhas. "Já temos 3 novos casos aprovados", explicava ele durante um dos cafés da manhã. "Famílias que precisam de cirurgias complexas. E a biblioteca itinerante já está atendendo 5 hospitais da região metropolitana." Beatriz, que havia reaberto sua clínica de psicologia em um conjunto comercial no Moinhos de Vento, agora dedicava parte de seu tempo ao atendimento gratuito de famílias assistidas pela Fundação. "É incrível como as histórias do pai podem ajudar no processo terapêutico", comentava ela, os olhos brilhando com o mesmo entusiasmo que tinha na juventude. Em uma tarde particularmente agradável de primavera, enquanto todos estavam reunidos no jardim para um churrasco, outra tradição que havia sido resgatada, Miguel trouxe uma surpresa: seu boletim escolar do primeiro semestre. "Olha, vó Iracema, tirei nota máxima na redação. A professora disse que tenho talento para a escrita igual ao vô Germano." Iracema sorriu, emocionada, enquanto Helena abraçava o filho com orgulho.
Rafael, que assava a carne com a perícia de quem havia redescoberto as tradições gaúchas, ergueu os olhos do fogo. Quem sabe não temos outro escritor na família? A palavra família ecoou no jardim com um significado completamente novo. Não era mais apenas uma questão de sangue ou documentos, mas de laços construídos com amor, compreensão e cuidado mútuo. As palavras de Germano, em seu último manuscrito inacabado, pareciam mais verdadeiras do que nunca. Durante aquela tarde, enquanto o sol começava sua descida preguiçosa sobre o Guaíba, os presentes compartilharam histórias e memórias. Beatriz contou sobre sua primeira paciente através da fundação, uma senhora que havia perdido a fala após um acidente e recuperou sua voz lendo em voz alta trechos de Vento Sul. Helena, já completamente recuperada, havia voltado a trabalhar, mas agora como coordenadora do Café Biblioteca que Rafael instalara no térreo da fundação. É incrível como as pessoas se conectam através dos livros, comentava ela, servindo mais um chimarrão para Iracema. Outro dia, uma senhora veio especialmente para ler Horizontes do Sul, porque seu neto está no hospital e alguém da biblioteca itinerante havia lido trechos para ele. O jardim que Germano tanto amava florescia com cores vibrantes. As rosas que ele cultivava com tanto carinho agora recebiam os cuidados dedicados de Miguel, que havia descoberto um talento especial para a jardinagem. Vô Germano escreveu sobre estas rosas, explicava ele para quem quisesse ouvir, no capítulo sobre como algumas belezas precisam de tempo e paciência para florescer. Iracema observava tudo com um sorriso sereno, seu coração transbordando de gratidão. A decisão que tomara naqueles dias difíceis no hospital havia transformado não apenas a vida de Helena e Miguel, mas também a de seus próprios filhos, que finalmente haviam reencontrado o verdadeiro significado de herança. O sol já se punha quando o doutor Vicente, que participava do churrasco com sua esposa Laura, ergueu sua taça em um brinde. A Germano, que através de suas histórias continua unindo pessoas e transformando vidas. As taças tilintaram em concordância, enquanto a noite suave de Porto Alegre descia sobre o jardim. No escritório, através da janela iluminada, os livros de Germano pareciam brilhar em suas estantes, guardiões silenciosos de histórias que continuavam a tecer novos laços, construir novas pontes e transformar corações. O primeiro aniversário da Fundação Germano Azevedo foi celebrado com uma festa especial no casarão da Rua Gonçalo de Carvalho. As tipuanas centenárias formavam um dossel natural sobre os convidados, suas folhas dançando com a brisa que vinha do Guaíba. No jardim, mesas espalhadas exibiam fotografias dos projetos realizados ao longo do ano. A biblioteca itinerante, os pacientes atendidos, as famílias beneficiadas. Iracema, sentada em sua cadeira preferida no alpendre, observava com satisfação o movimento de pessoas chegando. Muitas delas eram famílias que haviam sido ajudadas pela Fundação, cada uma com sua própria história de superação e esperança. Helena, elegante em um vestido azul, coordenava a recepção dos convidados com a mesma graça que demonstrava no Café Biblioteca. Vó, chamou Miguel, aproximando-se com um pacote nas mãos. Consegui terminar a tempo. O menino, agora com 13 anos, havia passado os últimos meses trabalhando secretamente em um projeto especial. Desembrulhou o pacote com cuidado, revelando um livro artesanal encadernado em couro azul. Histórias do Coração, uma homenagem a Germano Azevedo. Leu Iracema em voz alta, seus olhos marejando ao perceber do que se tratava. Miguel havia coletado depoimentos de todas as pessoas que haviam sido tocadas pelos livros de Germano através da Fundação, transformando-os em uma coletânea de histórias reais. Eu transcrevi todos os depoimentos e organizei como o vô fazia em seus livros, explicou Miguel orgulhoso. Rafael me ajudou com a edição e Beatriz contribuiu com uma análise sobre o poder terapêutico da literatura. A notícia do livro especial logo se espalhou pela festa. Rafael, que conversava com alguns parceiros da Fundação, aproximou-se com os olhos brilhando de orgulho. Então meu sobrinho finalmente revelou seu projeto secreto, brincou ele, bagunçando os cabelos do menino. Beatriz, que acabara de chegar de sua clínica, juntou-se ao grupo com entusiasmo.
Miguel tem um dom especial para captar a essência das pessoas, comentou ela. Alguns dos depoimentos que ele coletou são mais poderosos que muitas sessões de terapia. Helena, conseguindo uma pausa em suas atividades como anfitriã, abraçou o filho com orgulho. Seu pai ficaria emocionado, sussurrou Iracema, folheando as páginas do livro artesanal. Cada história ali contida era um testemunho vivo do poder transformador que as palavras de Germano continuavam tendo. Durante a festa, diversos convidados se revezaram no pequeno palco montado no jardim, compartilhando suas experiências. Uma senhora idosa contou como os livros da biblioteca itinerante haviam sido sua companhia durante um longo tratamento de saúde. Um pai emocionado relatou como as histórias de Germano haviam ajudado sua filha a recuperar a fala após um trauma. Dr. Vicente, que havia se tornado uma espécie de patriarca daquela família expandida, ergueu-se para fazer um discurso. Quando Iracema me procurou naquele dia no hospital, com a ideia de criar esta fundação, confesso que tive minhas dúvidas. Hoje, vendo todas estas vidas transformadas, percebo que ela estava apenas dando continuidade ao trabalho que Germano sempre fez através de suas histórias: conectar pessoas, curar corações, construir pontes. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Porto Alegre com tons de rosa e laranja, quando Miguel pediu a palavra. Com uma confiança que lembrava muito seu avô Germano, ele começou a ler um trecho de seu livro de depoimentos. As histórias que lemos não são apenas palavras em páginas, escreveu meu avô em seu último manuscrito. São pontes que construímos entre corações. São luzes que acendemos na escuridão. São mãos que se estendem quando mais precisamos. Hoje, através da Fundação Germano Azevedo, estas pontes continuam sendo construídas, estas luzes continuam sendo acesas, e estas mãos continuam se estendendo para quem precisa. Iracema, sentada em meio à sua família, tanto a de sangue quanto a que o coração havia escolhido, sentia uma paz profunda. As rosas no jardim, cuidadosamente cultivadas por Miguel, exalavam seu perfume no ar da noite que chegava. No céu, as primeiras estrelas começavam a brilhar, como pontos de luz, guiando o caminho para novos capítulos que ainda estavam por vir. Naquela noite, quando os últimos convidados já haviam partido e a casa voltava ao seu silêncio habitual, Iracema permaneceu um momento a mais no jardim. O livro de Miguel em seu colo, as palavras de Germano ecoando em sua memória, e a certeza de que algumas histórias nunca terminam, elas apenas se transformam, crescem e continuam tocando vidas de maneiras que jamais poderíamos imaginar. 5 anos haviam se passado desde aquela tarde decisiva no Hospital Moinhos de Vento. O tempo, em sua dança constante, havia trazido ainda mais mudanças para a família que se formara de maneira tão especial. A casa no Bonfim continuava sendo o coração de tudo, com seu jardim agora ainda mais exuberante, graças aos cuidados dedicados de Miguel, que aos 17 anos havia se tornado um jovem sensível e talentoso. Naquela manhã de outono, enquanto as folhas douradas dançavam no jardim, Iracema observava da sua poltrona o movimento da casa. Aos 85 anos, sentia o peso da idade, mas seu coração estava mais leve do que nunca. Helena preparava o café da manhã na cozinha, enchendo a casa com aromas confortantes de pão caseiro e café recém-passado. "Vó", chamou Miguel entrando no escritório com um envelope nas mãos. Chegou a carta da Faculdade de Letras da UFRGS. Seus olhos brilhavam de expectativa. Iracema sorriu, ajeitando-se na poltrona para compartilhar aquele momento especial. "Abre logo, filho", incentivou Helena, que havia se juntado a eles, secando as mãos no avental. Miguel respirou fundo e rasgou o envelope. Seu sorriso iluminou toda a sala. "Passei em primeiro lugar." A notícia rapidamente se espalhou. Rafael, que estava em Porto Alegre para uma reunião da fundação, chegou em minutos para abraçar o sobrinho. Beatriz, atendendo no consultório próximo, fez uma pausa entre as consultas para celebrar com a família. "Seu avô ficaria tão orgulhoso", disse Iracema, segurando a mão de Miguel. "Você vai estudar na mesma universidade onde ele deu aulas de literatura por tantos anos." A Fundação Germano Azevedo havia se tornado uma referência em Porto Alegre. Além do programa de auxílio médico, que já havia ajudado mais de 50 famílias,
A biblioteca itinerante agora atendia hospitais em todo o Rio Grande do Sul. O Café Biblioteca, sob a gestão de Helena, era um ponto de encontro cultural, onde histórias continuavam a transformar vidas. Naquela noite, enquanto a família comemorava o sucesso de Miguel com um jantar especial, Iracema sentiu uma paz profunda. Observava seus filhos, tanto os de sangue quanto os que o coração escolhera, conversando animadamente ao redor da mesa. Rafael contava sobre os novos projetos da fundação. Beatriz compartilhava histórias de seus pacientes, e Helena servia a todos com o mesmo carinho de sempre. "Vó", chamou Miguel baixinho, sentando-se ao lado de Iracema. "Comecei a escrever um novo livro." Ele tinha publicado seu primeiro livro de contos no ano anterior, inspirado nas histórias das famílias atendidas pela fundação. "Este vai ser diferente. É sobre uma senhora que mudou muitas vidas com um ato de amor." Iracema sorriu, seus olhos marejados de emoção. "Querido, às vezes as melhores histórias são aquelas que a vida escreve por nós." Ela fez uma pausa, olhando para o retrato de Germano na parede. Seu avô sempre dizia que cada pessoa que conhecemos é um livro esperando para ser lido. A noite avançava tranquila, com a lua cheia iluminando o jardim através das janelas. Rafael havia trazido um vinho especial para a ocasião, e todos brindaram ao futuro universitário. Beatriz, que nos últimos anos havia se reconectado profundamente com suas raízes, tocava no violão antigas canções gaúchas que seu pai costumava cantar. Mais tarde, quando a maioria já havia se recolhido, Iracema permaneceu na varanda com Helena, compartilhando um último chimarrão. "Sabes, Helena", disse ela, sua voz suave na noite, "quando te conheci naquele hospital, nunca imaginei que estaria ganhando não apenas uma filha, mas uma companheira de vida." Helena segurou a mão de Iracema com carinho. "A senhora nos deu muito mais do que ajuda médica naquele dia. Nos deu uma família, um lar, um sentido novo para viver." As estrelas brilhavam intensamente no céu de Porto Alegre, e a brisa suave trazia o perfume das rosas do jardim. No escritório, os livros de Germano pareciam testemunhas silenciosas de como o amor pode escrever as mais belas histórias, mesmo quando pensamos que chegamos ao fim de um capítulo. Numa serena manhã de domingo, quando os primeiros raios de sol começavam a dourar as águas do Guaíba, Iracema descansava em sua cama, cercada pelo amor de sua família. A noite anterior havia sido especialmente bonita. Todos haviam se reunido para um jantar em família, onde Miguel lera trechos de seu novo livro, ainda em processo de escrita. Helena, que agora dormia no quarto ao lado para estar sempre por perto, havia notado que Iracema parecia especialmente contemplativa durante o jantar, observando a todos com um sorriso sereno e olhos cheios de amor. Como se soubesse que aquele momento era precioso, Iracema havia pedido para tirar uma fotografia com todos no jardim, sob as rosas que Miguel cultivava com tanto carinho. Na manhã seguinte, quando Helena entrou no quarto para levar o café da manhã, encontrou Iracema repousando pacificamente, um suave sorriso em seus lábios, o último manuscrito de Germano aberto sobre seu colo. Seu semblante transmitia uma paz profunda, como se tivesse simplesmente decidido continuar sua história em outro plano. A notícia se espalhou rapidamente. Rafael e Beatriz chegaram em questão de horas, e logo a casa no Bonfim estava repleta de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por Iracema. O jardim, seu lugar favorito, tornou-se um ponto de encontro onde histórias e memórias eram compartilhadas em voz baixa, entre lágrimas e sorrisos. "Ela parecia saber", disse Miguel sentado nos degraus da varanda com sua mãe. "Ontem à noite, depois que todos foram dormir, ela me chamou no escritório e me entregou isso." Em suas mãos estava um envelope, ainda fechado, com seu nome escrito na caligrafia elegante de Iracema. Dentro do envelope havia uma carta e uma chave antiga. A carta dizia: "Querido Miguel, o escritório sempre foi o coração desta casa, o lugar onde seu avô Germano deu vida a tantas histórias que tocaram corações. Agora é sua vez de continuar essa tradição. A chave que acompanha esta carta abre a gaveta secreta da escrivaninha de Jacarandá. Lá você encontrará o último presente que seu avô deixou, sem saber que um dia chegaria às mãos do neto que o destino nos presenteou. Você, meu querido, nos ensinou que família é muito mais do que laços de sangue. É amor,
é cuidado, é a capacidade de transformar estranhos em pessoas essenciais em nossas vidas. Continue escrevendo, continue amando, continue transformando vidas através das palavras, assim como seu avô fazia. A maior herança que podemos deixar é o amor que compartilhamos e as vidas que tocamos. Com todo o meu amor, vó Iracema. Com mãos trêmulas, Miguel usou a chave na gaveta secreta. Dentro encontrou um caderno de couro nunca antes visto, com uma nota de Germano, para o próximo contador de histórias da família. A despedida de Iracema foi como ela sempre desejou. Simples, cercada de amor e histórias. O jardim da casa no Bonfim ficou pequeno para tantas pessoas que vieram prestar suas homenagens. Famílias ajudadas pela Fundação, pacientes de Beatriz, leitores assíduos do Café Biblioteca, todos tinham uma história para contar sobre como Iracema havia tocado suas vidas. Um mês depois, no lançamento do novo livro de Miguel, O Amor que Nos Escolhe, a primeira fila do auditório da UFRGS estava reservada para retratos de Germano e Iracema. O livro, dedicado a seus avós de sangue e coração, contava a história de como o amor pode reescrever destinos e criar laços mais fortes que o tempo. Helena continuou coordenando o Café Biblioteca, agora com uma sala especial dedicada às obras de Germano e às histórias coletadas por Miguel. Rafael expandiu a fundação para outros estados, sempre mantendo a essência de união entre literatura e cura que seus pais haviam inspirado. Beatriz, em sua clínica, desenvolveu uma abordagem terapêutica baseada em narrativas, ajudando pessoas a reescreverem suas próprias histórias. A Casa no Bonfim permaneceu como um ponto de encontro, um lugar onde histórias continuavam a ser escritas e vidas continuavam a ser transformadas. No jardim, as rosas de Iracema florescem a cada primavera, testemunhas silenciosas de como o amor pode criar os laços mais improváveis e mais belos. Em noites especiais, quando a família se reúne para um churrasco no jardim, não é difícil imaginar Iracema e Germano sorrindo, satisfeitos ao ver como suas histórias continuam vivas, tocando corações e transformando vidas através das gerações. Porque algumas histórias, como o amor verdadeiro, nunca terminam. Elas apenas ganham novos capítulos, novos personagens, novos significados. E o maior legado que podemos deixar é o amor que compartilhamos e as vidas que tocamos ao longo de nossa própria história.